Sexta-feira pesada no interior de São Paulo, com muitas ocorrências. A Polícia Militar Rodoviária prendeu um casal ontem em Santa Cruz do Rio Pardo. Com a dupla foram apreendidos objetos e uma arma de fogo, que seriam de vítimas de um roubo na região de Prudente. Olha a história, hein? O negócio começou lá na região de Bauru, terminou na região de Prudente. O Alisson Fortaleza vai explicar toda essa dinâmica que resultou, inclusive, em uma operação da Polícia Civil. Muito boa tarde para você, Alisson. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você que está acompanhando o Brasil Urgente Regional. E olha, Fabiano, essa história é muito longa, mas eu já consigo adiantar para vocês que ao todo 6 pessoas foram detidas e outras 4 pessoas foram resgatadas, essas pessoas que eram vítimas, que estavam em cárcere privado. E olha, Fabiano, tudo começou quando a Polícia Rodoviária abordou um casal que viajava na região de Ourinhos, na região de Ourinhos, não na região de Santa Cruz do Pardo. Esse casal ele viajava por meio de um aplicativo de transportes, então além da dupla, também havia no carro um motorista. Durante a vistoria, a polícia encontrou na bagagem desse casal um revólver calibre 38 com 6 munições. Também encontraram celulares roubados, coletes refletivos e capacetes de segurança. O casal foi detido e em seguida a polícia questionou o motorista desse carro. Mas eles concluíram que ele não tinha nenhum envolvimento com o casal, apenas estava os transportando. Ele também informou à polícia a localização de onde pegou esse casal, que seria em uma região de chácaras aqui em Álvares Machado. Tendo essas informações, aqui em Presidente Prudente, a Polícia Civil recebeu o aviso de que um motorista paranaense que tinha como destino a cidade de Presidente Prudente estava desaparecido. A polícia então conseguiu localizar o caminhão desse motorista, mas com outro condutor. Ao ser questionado, a versão dele começou a parecer suspeita, então ele foi encaminhado para a delegacia da DIG aqui de Prudente. Por meio dos celulares roubados que estavam com esse homem que conduzia esse caminhão, a polícia conseguiu entrar em contato com os familiares de outros motoristas que eles descobriram que estavam desaparecidos, Após diligências feitas na região de Álvares Machado, a polícia conseguiu descobrir que esses motoristas que estavam sendo feitos de refém em uma chácara no distrito de Coronel Goulart, em Álvares Machado. Mesma localização onde aquele motorista havia pego o casal preso em Ourinhos. Tendo o endereço em mãos, a polícia iniciou uma operação de resgate desses motoristas, que estavam presos em um cômodo de uma chácara em Machado. Ao todo, haviam 4 pessoas como refém. Agora nós vamos ouvir uma entrevista do delegado responsável que contou sobre como foi essa operação de resgate, Fabiano. Com a ajuda desse motorista de lá, daqui nós conseguimos identificar exatamente o local e por volta das 8 horas, 7h19h30, várias equipes descaracterizadas da DIG, junto com o apoio essencial do Grupo de Operações Especiais do GOI, nós conseguimos fazer a incursão na chácara e na invasão tática nós conseguimos tirar de lá 4 vítimas que estavam absolutamente em cárcere, trancafiadas em cômodos, esses cômodos trancados pela parte externa com gradil e no interior com um pouco resto de comida e também alguns plásticos, onde nestes plásticos eram feitas suas necessidades fisiológicas. Ficou muito claro, muito óbvio a situação latente criminosa. Essas vítimas foram conduzidas para cá e junto com a informação de nova placa de veículo, passadas também aqui pelo Dr. Ramon e pela DIG, outro veículo foi abordado já perto da cidade de São Paulo e com as fotos houve o reconhecimento imediato. Isso mesmo, Fabiano. E olha, enquanto essas vítimas eram levadas pela delegacia da DIG aqui de Prudente, uma equipe da Polícia Rodoviária, ela com informações de placas passadas por uma equipe de investigadores, ela conseguiu abordar na região de Barueri um veículo que continha 3 homens. Por meio de fotos, as vítimas conseguiram identificar os criminosos que pertenciam a esse grupo. Estavam incluídos esses 3 homens, o outro suspeito que foi encontrado com o caminhão e o casal que foi preso em Ourinhos. Todos esses bandidos foram encaminhados para a delegacia aqui de Prudente
e 2 deles confessaram o crime. Ao todo, 6 pessoas foram detidas. Até o momento, apenas um caminhão foi recuperado. A polícia trabalha para conseguir recuperar os outros 3 que foram levados para o Paraguai. Já as vítimas foram encaminhadas para o encontro das suas famílias, Fabiano. Pois é, Alisson, a gente vê, né, então, que uma ocorrência acabou mostrando para a polícia, né, crimes graves cometidos aqui no interior de São Paulo, cárcere privado, roubo, pessoas que estavam em cativeiro, como o doutor Pablo falou ali, né, os caras tinham que fazer as necessidades fisiológicas em uma garrafinha de plástico, né, era a alternativa que tinha ali para eles oferecida pelos bandidos, né? Então eram pessoas que estavam ali com certeza o tempo todo sendo ameaçadas, pessoas que estavam o tempo todo ali vivendo momentos de terror. Então a coisa começou lá em Ourinhos, né? Ali na região de Bauru, com uma apreensão ali de uma arma, né? E esse caminhão aí, um casal, e depois no desenrolar ali do processo, a polícia acabou desencadeando uma operação imprudente e conseguiu, então, resgatar essas vítimas. Uma ação aí de muito trabalho e ação integrada das polícias, Alisson. Isso mesmo, Fabiana. A polícia trabalhou toda a madrugada, né, de quinta para sexta. Inclusive, o delegado nos informou que essas 3 ocorrências têm ligação, que é por conta que as vítimas conseguiram identificar todas essas 6 pessoas como os autores desses criminosos que deixaram elas em cárcere privado. Ele também informou que o que ajudou a ligar esses casos foi que tanto os 3 homens que foram presos quanto o casal continham com eles roupas dessas vítimas. Então isso ajudou a ligar todos esses casos, Fabiano. Pois é, então aí, ó, a arma que foi encontrada pela polícia, né, e outros pertences também ali, capacete de plástico, talvez usado para tentar bolar um disfarce ali, ó, tem aqueles coletes refletivos, então tudo isso para tentar abordar os caminhões e conseguir fazer o motorista parar, né, uma certa quantia em dinheiro. Então um trabalho bem intenso durante a tarde e a noite de ontem para hoje. Trabalho da Polícia Rodoviária com a Polícia Civil, que resultou na prisão aí de 6 envolvidos. Olha onde os caras ficavam ali, ó, dentro, né, os bandidos, e as vítimas ficavam ali nesse local aí, ó, né, parece uma chácara, né, e eles estavam acampados ali. A polícia conseguiu chegar e prender 6 envolvidos e liberar ali as vítimas. Inclusive, ô Alisson, parece que você teve oportunidade, ou alguma equipe da Band aí imprudente teve a oportunidade de conversar com uma dessas vítimas. Daqui a pouquinho parece que a gente vai ter essa entrevista. Nossa equipe de produção está preparando, daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista, mas só para adiantar, Alisson, acho que eu fico imaginando aqui o que a pessoa passou nesse momento aí em poder dos bandidos, porque com certeza é ameaça atrás de ameaça e a pessoa teme ali pela própria vida. Isso mesmo, Fabiano. Eu confesso que no momento, quando eu fui fazer a entrevista com uma dessas vítimas, até você se emociona um pouco, porque você sente aí um pouco da emoção que essa pessoa sentiu. Porque, pelo menos se fosse eu no lugar dele, a única coisa que se passa na cabeça de uma pessoa que está sendo feita de refém é que a qualquer momento, se um desses criminosos decidirem, essa pessoa já não consegue sair dali, com vida. A pessoa pensa que nunca mais vai conseguir ver a família dela, nunca mais vai viver o outro dia. Então não se passa outra coisa fora isso, fora essa questão de querer viver, né, Fabiano? Fora também a humilhação que os criminosos fazem com essas vítimas, a pressão psicológica que também fazem, e também a situação, como o delegado informou, muito precária que eles ficaram ali naquele cômodo, naquela chácara em Álvares Machado, Fabiano. Tá ok, Alisson, assim que a gente estiver no ponto a entrevista, né, com essa vítima, eu chamo o Alisson de novo para a gente voltar nesse assunto, né, e dar sequência, porque foi aí uma ocorrência grande registrada aqui no interior de São Paulo, que chamou a atenção da Polícia Rodoviária e terminou com a Polícia Civil. Quero voltar no assunto, né, voltar a falar da prisão
do grupo de criminosos que manteve vítimas em cativeiro na região de Prudente. Nossa equipe esteve hoje de manhã na delegacia e conversou com uma das vítimas desse roubo. Por isso eu vou chamar o Alisson aqui de novo para dividir a tela comigo, para trazer para a gente uma parte aí dessa entrevista, né, para a gente ter uma noção, né, dos momentos de terror que essas pessoas viveram nas mãos dos bandidos. Vamos lá, Alisson. Isso mesmo, Fabiano. Quando eu fui hoje de manhã à delegacia da DIG, daqui de Presidente Prudente, e conversei com uma das vítimas que ficaram reféns desse grupo de criminosos que roubavam caminhões para levar até o Paraguai para poderem assim serem vendidos. E como você falou, conversei com uma dessas vítimas. Agora eu vou deixar vocês ouvindo o relato dessa pessoa que passou por horas de tensão, de medo e... se vocês puderem ouvir, fica com vocês. Não, foi acertada uma carga, né? Eu moro em Goiânia, né? No Paraná. Aí acertei uma carga para carregar aqui para Fortaleza. Aí pediram para chegar no carregamento 6h30 da manhã, né? Aí eu peguei e vim, passaram a localização, tudo, aí eu vim carregado. Aí quando eu cheguei ali, aí que deram o endereço, a localização, daí eu vi que não era lugar apropriado para carregar. Daí eu peguei... Liguei para minha esposa, né? Daí falei para ela que a hora que eu vim carregar aqui não tinha dado certo, não ia dar certo a carga, né? Que eu tinha perdido a carga. Aí meu filho, daí ela acordou meu filho, né? Daí ele pediu a localização que eu tava e o endereço da empresa, não a localização que o rapaz mandou. Daí ele pegou e pediu para mim ir embora, que a empresa não era ali, né? Mas quando eu fui sair, os pessoal que dizia que ia carregar eu, daí chegaram. Falou, não, aqui mesmo que você vai carregar, você encosta o caminhão aqui. Aí encostei o caminhão daqueles falou, daí falaram que ia fazer uma vistoria, para poder passar para o escritório para liberar o carregamento. Aí aí pediu um cara entrou dentro da cabine para olhar o tacógrafo. Daí eu falei para ele, mas não vou carregar dentro da cabine, vou carregar lá atrás, né? Você tem que olhar a carreta, não o meu caminhão dentro. Aí ele pegou um revólver e puxou do revólver e pôs na minha cabeça e falou, perdeu o malandro. Aí pegou eu, botou uma venda e levou pro cativeiro. Aí a gente ficou lá, cheguei lá, tinha mais 3 motoristas. Aí eu cheguei quinta de manhã, mas tinha motorista ali desde segunda-feira. Então, como vocês puderam ver, né? Foram horas de terror que esse senhor passou de quinta-feira até a manhã de hoje. E caso você tenha chegado agora, ligado à TV para assistir o Brasil Gente Regional, vou relembrar um pouquinho dessa operação da polícia que conseguiu prender um grupo criminoso que atraía esses motoristas caminhoneiros para assim conseguir roubar o caminhão desses condutores e levar eles para o Paraguai e assim vendê-los. Ontem a Polícia Civil daqui de Presidente Prudente recebeu a informação de que um motorista paranaense estava desaparecido e ele tinha como destino aqui a cidade de Presidente Prudente. Então a polícia conseguiu localizar esse caminhão, só que estava sendo conduzido por uma outra pessoa, não por esse motorista desaparecido. Questionado, esse motorista começou a dar algumas respostas suspeitas à polícia. Então a polícia preferiu levá-lo à delegacia para poder fazer mais questionamentos. Com ele, a polícia conseguiu encontrar celulares roubados e por meio desses celulares eles conseguiram contatar familiares que tinham nessa agenda de contatos e assim eles conseguiram descobrir que outros três caminhoneiros estavam sendo feitos de refém. Nesse mesmo instante, quando a polícia daqui de Presidente Prudente estava fazendo essas operações, lá em Ourinhos, a polícia rodoviária conseguiu prender um casal que viajava por meio de um aplicativo de transportes e eles foram pegos na região aqui de Álvares Machado. Com eles havia um revólver, roupas de vítimas que no caso seriam essas vítimas, esses reféns que estavam sendo feitos aqui em Álvares Machado, também coletes, e então eles foram detidos e o motorista desse carro foi liberado. E ao mesmo tempo, em Barueri, a polícia rodoviária também conseguiu apreender um veículo que continha 3 homens que faziam parte dessa quadrilha,
que estavam indo em direção ao Paraguai para poder encaminhar esse último caminhão que foi apreendido pela polícia. O delegado, ele nos informou que conseguiu fazer a ligação desses 3 casos, porque além das vítimas localizarem, identificarem essas 6 pessoas, alegando que elas fizeram parte desse grupo que fizeram elas de refém, tanto os 3 homens quanto o casal estavam com roupas que pertenciam a essas vítimas. Então a polícia conseguiu apreender todas essas 6 pessoas que foram encaminhados para a DIG aqui de Presidente Prudente. Tá aí então, né, um trabalho importante da polícia, e você viu ali os momentos de terror, né, da vítima, né, que não ficou algumas horas, não, ficou dias ali em poder dos criminosos. Né? Então uma loucura aí, um trabalho importante da polícia nesse roubo aí seguido aí de cárcere privado, sequestro e muita ameaça, com certeza. Valeu, viu, Alisson? Daqui a pouquinho a gente